Boa tarde. Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês mais um documento que é muito utilizado dentro das empresas, que são as declarações. Essas declarações, nós vamos utilizar o Microsoft Word para poder elaborar. Primeiro, vamos entender o que é uma declaração. Declaração é um documento utilizado quando alguém precisa fazer a comprovação ou a afirmação de algo que não possui outro documento para tal. Então, quando você precisa comprovar algo e você não tem um documento oficial para isso, você pode fazer uma declaração. E essa declaração ela vai ter um valor legal. Existem vários modelos de declaração. A declaração que nós vamos fazer hoje é uma declaração de trabalho. Muitas pessoas hoje no Brasil, elas não têm registro em carteira, porém elas estão trabalhando como qualquer outro profissional. E de repente ela precisa comprovar para abrir um crédito, para pedir um benefício, ela precisa comprovar que ela tem um trabalho, que ela tem uma remuneração. Vai fazer com que ela possa ir até um banco, ela possa ir até um órgão do governo, fazer uma solicitação, fazer uma matrícula numa escola. Há vários fatores que você pode apresentar uma declaração de trabalho, mesmo você não tendo registro em carteira. Aqui no Brasil a gente chama, né? Quem não tem registro em carteira, a maioria está fazendo um bico, né? É o termo que nós utilizamos aqui no país. Para essa declaração, quem tem que fornecer é a empresa a qual você presta esse serviço. E para isso, nós precisamos que essas informações estejam dentro de um papel timbrado. Por exemplo, aqui, eu peguei um papel timbrado de uma empresa que eu criei, que é o Supermercado Tá Caro, e aqui dentro desse papel timbrado, eu vou fazer essa documentação. Então, nós sempre começamos a declaração colocando em letras maiúsculas o nome do documento, que é declaração. Logo após, nós colocamos um texto. Esse texto é um texto bem padronizado, bem utilizado hoje em dia. Declaramos para os devidos fins que o senhor Augusto Sobral da Silva, escrito no CPF número tal, 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 e portador do RG tal, tal, tal. Então a gente precisa aí dos dois documentos da pessoa, do CPF e do RG. É funcionário da nossa empresa, exercendo atividades de porteiro, qual é o cargo que ela executa dentro da nossa empresa, cumprindo de segunda a sexta-feira a jornada de trabalho das 8 às 17 horas. Então, esse é um texto bem padrão, onde nós colocamos o nome do funcionário, o documento que esse funcionário tem, o seu cargo e a sua jornada de trabalho, que é de segunda a sexta-feira, das 8 até as 17. Logo depois, nós vamos colocar a data dessa declaração. Essa data tem que ser por extenso. A data por extenso vem a cidade onde está a nossa empresa, o dia, o mês e o ano. Lembrando que o mês tem que ser com letra minúscula. E logo lá no final, nós temos a assinatura. Quem é o responsável pela empresa e qual é o cargo que ele exerce dentro da empresa. E aqui dentro dessa área onde que vai a assinatura. Lembrando que esse documento precisa estar dentro das normas ABNT, para que ele se torne um documento oficial e com valor legal. Agora nós vamos lá para o Microsoft Word fazer essa declaração no seu passo a passo. Então eu já estou aqui com o meu Word aberto, já estou aqui com o papel timbrado, a qual eu vou utilizar como modelo. Para ficar mais fácil a visualização de vocês, eu vou vir aqui na barra de status. E na barra de status nós temos essa ferramenta que é o Zoom. É uma ferramenta que permite com que você aumente a sua área de trabalho, que é o documento. Então eu vou clicar aqui no sinal de mais, ele vai ampliando a minha área, olha só. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, independente de qualquer coisa, é digitar. A digitação é a parte mais difícil que as pessoas hoje têm dificuldade, é na parte da digitação. Então eu começo lá como declaração, todas as letras maiúsculas. Agora eu vou colocar, ó, declaramos para
os devidos fins que o senhor, aí vem uma forma de tratamento, se fosse uma mulher, senhora, no nosso caso é senhor, e aí eu vou usar todas as letras maiúsculas para colocar o nome do funcionário a qual estou emitindo. Sobral da Silva, porque é uma informação importante, o nome do funcionário. Então eu particularmente eu gosto de colocar com todas as letras maiúsculas. Aí eu vou colocar portador do CPF e lembrando, toda vez que tiver uma abreviação, colocar o ponto. Vou colocar aqui um número, vou inventar aqui um número do CPF, vou colocar ERG, colocar maiúsculo, RG, número. Vou inventar um RG aqui para o funcionário. Pronto. Então vem o nome do CPF, depois vem o número do RG. E aí eu vou continuar. É colaborador. Colaborador é o termo que nós usamos hoje em dia para substituir a palavra funcionário. Colaborador da nossa empresa. Exercendo atividades de, vou colocar aqui com letras maiúsculas, porteiro. Quer dizer que ele toma conta lá da entrada da nossa empresa. Vírgula. Agora eu vou colocar cumprindo de segunda, opa, que é vir, cumprindo de segunda a sexta-feira a jornada de trabalho das 8 horas da manhã às 17 horas. Então é um texto bem simples, nada que a gente não consiga decorar com o tempo. Dá uns 2 enters, agora vou colocar a data por extenso. De 2023. Vou dar uns 4 enters aqui. Vou colocar o nome do responsável pela emissão desse documento. Vou colocar aqui, ó, gerente de recursos humanos. Então, toda vez que você for fazer um documento, o ideal é que você pegue esse documento e faça a digitação desse documento. Não se importando com nenhum tipo de erro, coisa desse tipo. Primeiro digita. Depois que você digitou, agora você vai para a formatação ABNT. Para fazer a formatação ABNT, a primeira coisa que eu faço é pressionar o Ctrl T, para que ele possa selecionar todo o meu texto. Depois que ele selecionou todo o meu texto, eu venho aqui na página inicial e dentro da página inicial eu vou fazer as primeiras configurações dentro desse grupo aqui, ó, que é o grupo fonte. Então eu tenho que colocar o tipo da letra, só pode ser Arial ou Times New Roman. O tamanho tem que ser 12. Então essas são as duas primeiras informações que eu vou alterar, o tipo da letra e o tamanho. Então eu vou fazer isso agora, vou vir aqui, vou procurar a fonte Arial dentro da minha lista, Arial, ok? Ou você pode também estar escolhendo a Times New Roman. Pegar aqui a Times, que ela é uma fonte um pouco mais antiga e ela tem as questões da serifa. Tem muita gente que não acha uma fonte bonita. Então, vou vir aqui e vou procurar, ó, Times New Roman, que é essa fonte aqui, ó. Aí fica a critério de vocês. Olha só, ela tem esses tracinhos que são as serifas. Eu vou utilizar a Arial, que é uma fonte mais moderna. O tamanho já está, que é o tamanho 12. Geralmente no seu Word vai estar tamanho 11, ok? Você muda para tamanho 12. Próxima formatação que nós vamos fazer, de acordo com
a ABNT é a seguinte: nós vamos colocar esse texto justificado e vamos colocar a distância entre linhas de 1,5. Então, dentro desse grupo parágrafo, eu vou mexer no alinhamento, colocando o justificado, e vou mexer no espaçamento entre linhas, colocando 1,5. Então, eu vou clicar aqui no justificado, vou clicar aqui na setinha do espaçamento entre linhas e vou colocar 1,5. A outra formatação da ABNT se diz respeito ao parágrafo. Toda vez que nós construímos um documento, iniciamos uma nova frase, nós temos que colocar um parágrafo. Esse parágrafo a gente aprende desde a nossa época de alfabetização, colocando os 2 dedinhos lá que a professora de português nos ensinou. Aqui é um pouco diferente. Eu vou dar um clique antes da primeira letra do parágrafo e vou apertar a tecla Tab. Quando eu aperto a tecla Tab, ele vai colocar este parágrafo aqui, ó. Essa distância é de 1,25 centímetros, ok? Então, a segunda fase é a fase de colocar as formatações ABNT. Agora, eu vou para aquelas formatações que eu chamo de gentilmente das viadagens do Djalma. Nas viadagens do Djalma, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar declaração, vou mudar o tamanho da letra, vou colocar um 18 para aumentar e dar um destaque, e vou colocar esse estilo aqui, ó, o estilo negrito. Para que colocar o negrito? Para dar um destaque. Eu posso tanto clicar no N de negrito, ou posso pressionar também a combinação Ctrl e o N. Eu vou dar um clique aqui no negrito, já deu um destaque maior. A próxima que eu vou formatar está aqui dentro do grupo parágrafo. Eu vou pegar essa declaração e vou clicar nesse botão aqui, ó, para ele poder centralizar no meio da folha. Eu posso tanto clicar nesse botão como pressionar o Ctrl e o E, que é a mesma coisa. Como eu já estou com o mouse aqui, vou clicar, ó. Pronto, já colocou aqui no meio a palavra declaração. Agora eu vou pegar aqui o nome da pessoa, que é o Augusto Sobral da Silva, vou selecionar. Já está com uma letra maiúscula destacando, porém eu também vou colocar o negrito. Ou clicando aqui no N, ou pressionando o Ctrl ou N, que é a mesma coisa. Aproveitar que eu estou com o mouse aqui, já vou clicar. Vou fazer o mesmo processo aqui em porteiro. Ó. Vou selecionar a palavra porteiro e vou clicar no botão negrito ou pressionar o Ctrl N. Vou clicar aqui em porteiro, olha só. Já está formatado aí com aquelas viadagens do Djalma, para dar alguns destaques, para direcionar o olhar humano para essas informações que a gente julga importante. Agora nós vamos para a parte de organização. Organizar essas informações dentro do Word. Para isso, eu vou clicar aqui na guia Exibir. Dentro da guia Exibir, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, uma página, para ele reduzir o tamanho do meu documento em uma única folha e eu conseguir ter uma visualização de todo o documento. E aqui, ó, por que nós precisamos organizar os documentos? Olha o espaço que ficou aqui no final, ó. Só que não fica legal. Então a gente precisa organizar esse documento, porque ele fica muito próximo aqui, ó, do cabeçalho. Ó, dá uma distância aqui, dá uma distância maior aqui, e fazer com que essa informação, que é a assinatura, fique mais próxima possível do rodapé. Então, esse é o processo de organização que nós vamos fazer agora. É muito simples. Vou clicar do lado de declaração, vou dar uns 3 enters. Ó. A declaração já veio para cá. Ó. Já deu um destaque. E já deu um espaço aqui também, fazendo uma leitura muito mais agradável. Vou clicar aqui antes do parágrafo, vou dar uns 2 enters. Olha lá, ó. Já ficou um espaço bacana da palavra declaração para o texto. Agora eu vou clicar aqui do lado do meu nome, sempre clicando do lado esquerdo, vou dar um enter
dois enters, ó. Se aproximou. E aí eu tenho um documento muito mais agradável para se ler e não temos uma poluição visual e acabamos aproveitando toda a área do meu documento. Então, a partir do momento que eu fiz essa organização, eu volto aqui no exibir e dentro do exibir eu clico aqui no botão, ó, 100%, para ele poder voltar ao tamanho original. Pronto, voltou ao 100%. O que eu vou fazer agora? Agora está na hora de imprimir essa declaração para entregar para o Augusto Sobral da Silva. Então eu vou pressionar a combinação Ctrl e o P para que ele possa me abrir a janela de impressão. Aqui dentro da janela de impressão, número de cópias é apenas uma, você não precisa imprimir uma cópia para ficar na sua empresa. É uma cópia que você entrega apenas para o Augusto. E aqui nós temos o botão imprimir. Basta você clicar no botão imprimir que ele já vai imprimir a sua declaração de trabalho. E olha como que fica bonito esse documento dentro de um papel timbrado, utilizando as regras da ABNT, fazendo uma organização dessas informações, fazendo destaques dessas informações. Vou pressionar aqui a tecla ESC para voltar para o meu documento. E agora eu preciso salvar esse documento para toda hora, para não ficar digitando esse documento. Toda vez que eu precisar emitir uma nova declaração, eu venho aqui, ó, abro esse documento, mudo o nome do funcionário, eu mudo o número do CPF, eu mudo o número do RG dele, eu mudo o cargo dele, para não ter que ficar fazendo essa declaração todas as vezes. A maneira mais rápida para você salvar um documento é pressionando a tecla F12. Vou pressionar o F12, ele me abre aqui o explorador de arquivos. Dentro do explorador de arquivos, a primeira coisa que você tem que definir é aonde você quer guardar esse documento. Então eu vou clicar aqui, ó, na biblioteca Documentos, que é uma biblioteca que todo o sistema operacional Windows tem. Então eu vou clicar em Documentos, logo depois eu vou clicar aqui, ó, nome do arquivo, para papel timbrado, e aqui eu vou mudar o nome. Eu vou colocar declaração de trabalho. Como vocês podem perceber, dentro dessa série de documentos comerciais, existem várias declarações. Então é ideal que você defina aqui que tipo de declaração que é essa. Declaração de trabalho. E vou clicar no botão salvar. E aí ele já guardou esse documento dentro do seu computador. E toda vez que você precisar dessa declaração, basta você vir aqui e alterar os dados. Espero que vocês tenham gostado dessa declaração. Treinem bastante, porque se vocês forem para o mercado de trabalho, principalmente para trabalhar na área administrativa, em algum momento vocês vão ter que fazer uma declaração. E se você não está trabalhando, treinar mais ainda. Todo dia, abrir o documento do Word, fazer uma declaração, fazer as formatações da ABNT, fazer as organizações, para que o seu cérebro entenda que essas informações são importantes, senão acaba caindo no esquecimento. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar se você quer alguma atividade específica do Word para que eu possa montar uma aula. E tanto curtir quanto compartilhar, como deixar comentários, isso é super importante dentro da plataforma do YouTube, porque isso vai chegando para muito mais pessoas. Muitas pessoas não têm condições de estar pagando um curso para poder aprender essas técnicas. E quanto mais possibilidades a gente abre para as pessoas poderem aprender, melhor vai ser para o mundo, ok? E melhor também vai ser para as empresas, porque vai ter funcionários capacitados, funcionários que consigam resolver problemas. Tenham todos um ótimo dia, fiquem com Deus e até uma próxima aula. Se cuidem!